Bomba, bomba! Blogueiros da Globo descobrem plano de Bolsonaro para fugir e tem até rota de fuga! Veja! Meu Deus do céu, esse povo se junta para criar umas histórias assim, mano. Eu dou muito risada com esses blogueiros pseudo-jornalistas. A gente acompanhou com os advogados a repercussão, a expectativa das defesas de diferentes, agora eram denunciados, agora réus, né, nessa primeira fase. E eu queria trazer para vocês o que os investigadores, integrantes do Supremo, estão avaliando dos próximos passos em relação a Bolsonaro. O Supremo investiga? Tem investigador no Supremo? Não é a polícia que investiga? Não seria a polícia? Não. Ih, tá confuso tudo, né? Esse mundo tá bem maluquinho mesmo. Existem, na visão de investigadores, rotas de fuga e possíveis destinos para Bolsonaro caso a prisão seja decretada. Olha lá. Tá? Países amigos, jatinho, fuga de carro, estão entre os cenários que são avaliados por essas autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. Se me contratasse, eu falaria a mesma coisa. Eu não precisaria ser entendido, não. E eu ia falar países que não precisam de passaporte. Argentina, sei lá, Paraguai. Vamos ver até onde eles vão chegar, né? E ele pode ir de quê? De carro, de jatinho, de helicóptero, de jet ski. Puta que pariu, meu Deus. Ô, imprensa! Citam países como a Argentina. Hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Léo Índio, que é sobrinho de Bolsonaro. Que mais? Tá na Argentina. Obviamente, Estados Unidos, né? Então, mas como é que ele iria para os Estados Unidos? Dá para pegar um jatinho, clandestino e descer lá nos Estados Unidos assim, fácil, sem ser abatido nem nada? Não sei, né? Ele tá sem passaporte. Eles considerando o apoio ali, o acolhimento de Donald Trump, que até agora não fez nenhum movimento. Importante deixarmos claro isso. Então ele pegaria um jatinho aí, sei lá, emprestado de alguém, e o Donald Trump autorizaria esse jatinho entrar no espaço aéreo americano e aterrissar lá com Jair Messias Bolsonaro. Você acha mesmo que o Trump faria isso? Eu acho que não. A gente mais vê de alinhamento, claro, eles são alinhados a Trump, mas é o MAGA Movement, que tem mais a ver com essa política partidária tal do que qualquer outra coisa. Mas eles esperam isso. Fala, Guedinho. Desde que Eduardo Bolsonaro foi para lá, a primeira manifestação pública do governo americano foi elogiar o sistema eleitoral, a justiça eleitoral brasileira. Desculpa. Não, você está coberto. O que tem a ver com as calças, velho? De razão. Então, esses países... E é muito impressionante. Não tá coberto, não. Tanto que ela ignorou. Ela ignorou o teu comentário. Ela pensou a mesma coisa. Esse velho tá doido, né? Ele não tá prestando atenção no que eu tô falando, não. Eu tô falando de uma coisa, ele vem com outra coisa. Vou falar que ele tem razão pra ele parar de falar. O governo americano foi elogiar o sistema eleitoral, a justiça eleitoral brasileira. A minha califa fia. O que esse velho tá falando? Não, você tá coberto de razão. Tá, lógico. Isso é melhor concordar. É melhor concordar, senão ele continua. Tá certo. Você fez certinho, hein? Então, esses países... E é muito impressionante nessas apurações que eu fiz, que ninguém descarta, quando eu começo a perguntar, mas se a apuração, como qualquer apuração, se o ex-presidente for condenado e for condenado à prisão, ele vai para que prisão, né? Porque tem isso também. Aí as pessoas me falam assim, mas a gente acha que existe a possibilidade de ele fugir, de fuga. Porque, como muita gente do lado de Bolsonaro fala, Bolsonaro não aguentaria uma prisão. Lembrando aqui, deixando registrado, como eu sempre deixo, que Bolsonaro já disse várias vezes que não vai fugir. Não, é claro, pô. Pô, se ele for fugir, é claro que ele vai avisar, né? Pô, vou avisar vocês antes pra vocês me pegar, pô. Eu tô falando, eu não vou fugir, hein? Eu não vou, acredita em mim. Eu tô entrando nesse jatinho aqui agora, mas eu não tô fugindo. Eu vou ali comprar pão, acabou o pão em casa, eu tô entrando no jatinho agora, 1h30 da madrugada, que ninguém tá vendo, mas não fugirei, não fugirei. Meu Deus. Tá, então isso é a expectativa e a avaliação do lado dos investigadores, porque eles viram nessa ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos uma preparação para uma eventual fuga de Bolsonaro,
o Eduardo Bolsonaro foi para lá sem avisar ninguém, foi de surpresa, como a gente viu, não tinha roupa, já contei aqui várias vezes também. Tem que avisar. Quer dizer, eu quero ir nos Estados Unidos, eu tenho que avisar quem, querida? Só pra saber, assim, quem é que a gente avisa? Eu acho que a gente tem um passaporte, a gente vai, viaja. Tem que avisar quem? Eu não tô entendendo. Tinha que avisar o quê? O STF? O cara não é investigado por nada, e se ele quer ir nos Estados Unidos, aí ele tem que avisar. Mano, olha a tua cara aí. Só falta o óculos pra ser a Mia. Só o óculos só. Tá com a inteligência igual. Então eles acham que o Bolsonaro pode fugir, condenado à prisão ou até antes. Aí você fala, mas está sem passaporte. Por isso que eles falam em fuga de carro, Otávio. Conversando lá com o pessoal do Supremo, o que eles falam sobre essa possibilidade de fuga do Bolsonaro? Era o Otávio, mas passou pro outro, tá? Cara, sair aqui para a Argentina, para o Paraguai, não é difícil, segundo eles. Dá para sair, ele nem precisa de passaporte, só uma carteira de identidade, mas ele tem que ter a conivência ou fugir ali por um caminho ali que não tem a guarda na fronteira. Então, dá para passar. Então, eles acham que ali ele vai. Aí depois ele pegaria um jatinho e iria para os Estados Unidos. Mas aí vai depender de um acerto de Eduardo Bolsonaro com o presidente Trump, porque Bolsonaro está sem passaporte, né? Ele não consegue entrar nos Estados Unidos sem um passaporte. Aí teria que ter uma autorização, né, especial do presidente dos Estados Unidos, com a sua política anti-imigração, para permitir a entrada do ex-presidente em solo americano. Aí ele seria um imigrante. Não, ele não quer imigrantes lá. Não pode deixar, né? O que tem a ver ele falar com a política anti-imigração numa fuga fantasiosa que eles estão criando? Que gente confusa, né? Lembrando que na fronteira americana, se você chegar de jatinho, vai ser interceptado. Se for por terra, hoje em dia a fronteira está muito vigiada. Então, viver anonimamente nos Estados Unidos para Bolsonaro é impossível. Meu irmão, se ele fosse... Mano, o cara é ex-presidente do Brasil, velho. O cara tá falando como se fosse qualquer um gaiato que quer entrar ilegalmente nos Estados Unidos. É claro que ele não iria dessa forma. Ele só iria se tivesse uma autorização do Trump para ele adentrar o país e lá ele ficar exilado. É isso que seria feito, né? Na história mirabolante deles. Não, o Bolsonaro vai contratar uns coiote, vai pagar $30 mil pros coiote, aí ele vai ficar uma semana no deserto, esperando o momento certo pra invadir os Estados Unidos pela terra. Vai ser desse jeito aí, o senhorzinho. Aí eles falam que tem uma segunda hipótese. Aí o Marcelo deve saber melhor do que eu. Viktor Orbán na Hungria, que aí ele já até pernoitou na Embaixada da Hungria aqui em Brasília, e Orbán tem uma relação muito próxima com Bolsonaro. É um autocrata, então poderia receber Bolsonaro na Hungria. Mas ele vai gostar de ir para a Hungria, né? Não sei, deixa eu pensar aqui. Passar 17, 20 anos na cadeia ou morar na Hungria? Caramba, difícil escolha, hein? Nossa, o que eu faço, gente? Deixa eu ver. Eu acho que a cadeia é muito melhor, né? Não, muito melhor uma cadeia no Brasil do que na Hungria, né? Um país de primeiro... Não. Hungria não seria uma opção. Eu aguento, viu? Eu aguento! Essa é a dúvida, então, mas me falaram isso, para os Estados Unidos vai depender de uma autorização especial de Donald Trump. Trump vai querer entrar nessa? Eu acho que o Trump não iria, apesar dele estar, né, brigado com o Brasil, eu acho que isso seria uma briga muito grande. Eu não acho que ele entraria nessa não, velho. Bom, o mundo tá maluco, né? Isso é só o meu achismo, né? Vai assumir esse desgaste publicamente? Sim ou não? Pode até ser que aceite. E Hungria seria o outro caminho dele? É o que eu vi ali também sobre essas possibilidades de Bolsonaro optar, por enquanto ele diz que não vai optar por isso, pela fuga. A mais óbvia, né, seria a Argentina. Ele é amigo do Milei também, né? Pelo menos é próximo e tal. Pronto, vai pra lá, pede asilo político e pronto. Fica lá na Argentina, que é logo ali, né? Dá pra entender a língua, enrolado lá, no portunhol e vive bem. Acabou, né? Hungria. O cara meteu uma Hungria. Não, mas é muito melhor ficar preso, né?
Tem nem dúvida entre Hungria e cadeia. Pô, que coisa idiota, né? Cadeia, claro. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui, que eu não lembro. O que é aqui? Ah, tá. Então, o tal do primo dos filhos do Bolsonaro. Um primo dos filhos do Bolsonaro fugiu pra Argentina. Foi lá na Argentina. Moraes dá 40... Ô, Clarinha, ele adora dar 48 horas, viu? Eu não sei como não fica assado, tudo ardido, esfolado. Moraes dá 48 horas pra Léo Índio esclarecer saída do Brasil. Mas ele tá onde? Ele tá lá fora do Brasil? Ah, se ele tá lá e tá fugindo, ele não vai responder essas 48 horas aí. Vamos ver o que aconteceu aqui, vai. Mais uma pra conta do Bolsonaro. Olha, Andréia, a informação que chega é que o ministro Alexandre de Moraes, ministro relator deste caso no Supremo Tribunal Federal, pediu informações aos advogados de Léo Índio. Isso é uma informação do nosso Márcio Falcão, aqui da TV Globo em Brasília. Pediu informações sobre a saída de Léo Índio do Brasil, exatamente por conta dessas informações de que ele teria ido para a Argentina. Aí o Léo Índio, que é primo dos filhos do Bolsonaro, com certeza foi para a Argentina para conversar com o Milei e lá fazer alguma coisa, porque ele não dá para falar por telefone, entendeu? O Léo Índio tem que ir lá pessoalmente para arquitetar a ida do Bolsonaro para a Argentina antes que ele seja condenado. Certeza, vamos ver se vai ter isso aí. E a determinação do ministro Alexandre de Moraes é que em 48 horas essas informações sejam prestadas ao STF. Lembrando que Léo Índio, vocês falavam há pouco, é considerado da família, claro, é primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Considerado da família, considerado, praticamente dorme na mesma cama que o Bolsonaro, certeza. Tinha todo acesso ao Palácio do Planalto, teve inclusive cargo comissionado no Congresso Nacional por conta dessa proximidade, e no 8 de janeiro ele fez várias imagens. A gente está vendo aí uma imagem dele naquela grande cena de destruição e invasão de prédios públicos ali na Praça dos Três Poderes, no Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Moça, por que você não falou tentativa de golpe? O que está acontecendo? Eu já vi muitos de vocês pararem de falar tentativa de golpe. O que aconteceu? Então a gente está vendo uma informação muito importante, porque ele está no processo, o processo dele está correndo ainda. Então, mas ele já é réu? Como é que é? Porque se ele não é réu, né, ele pode viajar, né? Se ele não teve nenhum impedimento de viajar, por que ele não pode viajar? E assim como outros nomes, até de condenados, que foram, por exemplo, para a Argentina e depois presos, inclusive pela justiça, a mando da justiça, né, pela polícia argentina, a gente está vendo aí uma movimentação de que a Argentina não vai simplesmente acobertar essas pessoas que estão saindo do Brasil, até mesmo quem está num processo de pedir refúgio. Então, agora isso chega mais próximo da família do ex-presidente Bolsonaro, com o Léo Índio, então, na Argentina, e os seus advogados tendo que prestar mais esclarecimentos sobre essa saída dele do Brasil. Mano, o bagulho não tem nada a ver, né, com o Bolsonaro. Colocaram o Bolsonaro no BO do primo, do sobrinho, do piscineiro do Bolsonaro, e ele tinha acesso à casa porque ele era primo do piscineiro. Aí ele frequentava a casa, então logo ele é praticamente da família e viajou para a Argentina para arquitetar a fuga do Bolsonaro, que vai pegar um jet ski até uma ilha. Lá ele pega uma lancha, depois sim ele vai pegar uma caminhonete e vai até a fronteira com a Argentina, onde vai se arrastando. Não sei como ele fará, porque ele está meio barrigudinho, mas ele vai se arrastando até chegar em solo argentino. A minha história foi muito melhor que a deles, diz aí. E o que tu achou? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso, e a gente se vê. Fui! Conectado.